creio que deve ser com entendimento, mas nada nos impede de glorificarmos o nome do Senhor, de o exaltar, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele nos dá vitória. Eu estou feliz de estar aqui, agradeço a Deus por essa oportunidade, de poder voltar a essa casa, juntamente com os nossos irmãos, podermos cooperar juntos, falarmos da palavra do Senhor, e podermos, de uma forma, manter uma união entre nós aqui nessa noite. Quantos estão felizes diante do Senhor nessa noite? Glória a Deus! Vamos compartilhar da palavra de Deus. O pastor, aleluia, nos antecedeu e ele disse que estava apenas dando um beijo na flor e ele, graças a Deus, ele beijou o jardim inteiro, ele deu aquilo que precisava falar sobre o Simão Sirineu, porque eu confesso aos irmãos que tenho orado a Deus nos últimos dias, ao qual o pastor me convidou para estar aqui, e o Senhor tem me dado uma direção, uma palavra, eu disse, aleluia, mas como vai ser, E o Senhor, quando cheguei aqui, assim que cheguei, eu ouvi o pastor falando, a respeito do Simão Sirineu e da obra em que ele realizou diante de Deus, em carregar a cruz, em ser um instrumento ali para ajudar o Senhor Jesus nas suas dificuldades, E nós entendemos, irmãos, à luz da Bíblia, que Simão Sirineu, de verdade, ele foi um modelo ali para que nós pudéssemos, aleluia, entender que todos nós deveríamos carregar a cruz. Aleluia, certamente existe uma necessidade, e quando nós lemos o texto em que foi lido nessa noite em Lucas 23, eu não preciso abrir, os irmãos acabaram de ler, mas a Bíblia diz que enquanto eles, aleluia, enquanto levavam, eles tomaram esse certo Simão Sirineu, aleluia, que era de Cirene, que vinha do campo, como já foi mencionado aqui nessa noite, e puseram a cruz sobre os seus ombros, para que ele também carregasse, para que ele ajudasse a Jesus. Aleluia! Só que o que me chama a atenção, queridos, e eu quero deixar aqui algo da parte de Deus dentro desse tema, Certamente não é isso que o Senhor colocou no meu coração, e de fato não é sobre isso que eu quero pregar nessa noite, mas, aleluia, aproveitando aqui a oportunidade em que o pastor falava sobre Sirineu, sobre esse homem que, aleluia, ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Eu vejo um versículo de número 28 que me chama muito a atenção, quando Jesus ele volta para aquelas pessoas que estavam diante dele, aquelas pessoas que eram mais chegadas, as mulheres, aleluia, que a Bíblia diz que batiam no peito e lamentavam por causa de Jesus. Jesus então vira para aquelas mulheres, para aqueles discípulos, e ele diz para elas, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas choreis por vós, aleluia, chorei por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que virão dias em que dirão, felizes as estéreis, aquelas que não deram à luz, aquelas que não amamentaram, e então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros que possam nos cobrir, porque, aleluia, porque se em lenho verde fazem essas coisas, o que sucederá com o lenho seco? Irmãos, quando Jesus está falando essas palavras, eu começo a olhar para a vida daquele homem, daquele, aleluia, simples camponês que estava carregando aquela cruz, e Jesus está nos dando um exemplo prático de que de fato nós, aleluia, que aceitamos seguir Jesus, que nós que um dia aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, todos nós passaríamos pela mesma situação. Todos nós deveríamos carregar a cruz, aleluia, que foi nos proposta. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu começo a retroceder e a entender o que de fato aconteceu naquele dia, em que aquele jovem, ele procura Jesus e diz, mestre, aleluia, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala com aquele jovem, todos conhecem a passagem, em que Jesus fala com aquele jovem, olha, cumpre os mandamentos, segue direitinho, aleluia, está tudo certo. E ele disse, olha, eu faço isso desde a minha infância. Então Jesus disse, olha, então agora lhe falta uma coisa, vai e vende o que tens e reparte aos pobres e vem e me siga. Aleluia, aquele jovem estava diante da maior decisão
decisão que ele deveria tomar na sua vida, aquilo que ele faria naquele momento, mudaria totalmente o curso da sua vida. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele recusa, aleluia, fazer aquilo que Jesus havia mandado. Então ele deixa Jesus e volta para os seus bens, ele volta para as suas fazendas, ele volta para a sua riqueza. Ele não quis, aleluia, ele não teve capacidade, aleluia. Eu não posso nem dizer capacidade, porque, aleluia, não depende exclusivamente de nós, mas da graça que nos alcançou. Mas aquele jovem recusou, e quando aquele jovem recusa, a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como esse homem está carregando essa cruz no lugar de Jesus, é o maior símbolo de que todos aqueles que quiserem servir a Jesus precisam fazer a mesma coisa, precisarão fazer a mesma coisa, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ora, irmãos, aleluia, certamente a Bíblia diz que aquele homem participou do sofrimento de Cristo. Aquele homem, naquele momento, ele participou, aleluia, daquilo que Jesus estava passando, para nos deixar um exemplo que nessa noite, irmãos, não podemos aceitar um evangelho sem renúncia, um evangelho sem cruz, um evangelho que não, aleluia, nos leva a renunciar a nós mesmos e tomar cada dia a nossa cruz. Certamente, quando olhamos para as Escrituras e vemos aquele homem carregando aquela cruz, está nos deixando uma grande lição. Se você quer seguir a Jesus, aleluia, não basta apenas vir à igreja, não basta apenas ter um cargo eclesiástico, não basta apenas ter uma credencial e dizer: eu sou da igreja tal. Aleluia, o que nós precisamos de verdade é carregar a nossa cruz, é renunciar, aleluia, tudo o que nos leva para longe de Jesus e obedecer. Eu começo, aleluia, a olhar Jesus falando: mulheres, aleluia, não se preocupem comigo, mas se preocupem com vocês. Aquilo que estava acontecendo naquele episódio não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver com Cirineu, tinha a ver conosco, tinha a ver com aqueles que estavam, aleluia, seguindo a Jesus. E ele disse: olha, aleluia, se preocupe com vocês, porque virão dias em que vocês vão lamentar, virão dias em que todos vão lamentar e vão querer, aleluia, sanar o sofrimento, e isso não será possível. Então, nessa noite, irmãos, diante desta palavra, diante desta cena em que Simão Cirineu, aleluia, está carregando a cruz de Cristo, é o maior símbolo para mostrar para mim e para você que Jesus fez o sacrifício necessário uma vez por todas, aleluia, para que nunca mais precisasse ser morto um animal. Mas ele disse: olha, assim como esse homem está carregando essa cruz, todos vocês terão que carregar a sua cruz. Aleluia. Será que nessa noite nós podemos identificar isso? Será que nessa noite você pode olhar e dizer: Senhor, aleluia, me dá graça para carregar a minha cruz? Aleluia, cruz aqui não fala de sofrimento, cruz aqui fala de renúncia. Aleluia, cruz aqui não fala de sofrimento, mas cruz aqui fala de um propósito. E todos nós temos um propósito diante de Deus. Todos nós, irmãos, fomos chamados segundo o propósito do Senhor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, pense nisso. Aleluia, pense, aleluia, de ser evangélico, ser cristão, não é apenas, aleluia, vir à igreja, como eu já disse nessa noite, não é apenas fazer caridade, não é apenas ajudar o próximo, mas é haver renúncia, é haver, aleluia, um propósito em nossas vidas diante do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor, aleluia, tem me instruído desde o momento em que cheguei aqui. Eu disse: Senhor, aleluia, não é esse o propósito que eu venho falar nessa noite, mas Jesus, aleluia, no íntimo do meu coração, Ele me levou a esse propósito de Deus para a nossa vida. Será que nós estamos honrando o propósito que o Senhor nos chamou? Será que de fato, irmãos, olhar para Cirineu carregando aquela cruz nos dói o coração, aleluia, nos deixa aflitos por um momento?
mas esse é o maior exemplo de que nós também temos uma cruz para carregar. É que nós temos que renunciar o nosso eu, renunciar o nosso ego, renunciar os nossos prazeres, para que possamos servir a Jesus como Ele quer que servamos. Que nessa noite fique essa palavra no seu coração. Peço que você abra a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 13. É a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, não hoje, mas, aleluia, nos últimos dias em que tenho meditado nas Escrituras, o Senhor me tem trazido esta palavra. E eu quero diante de Deus, irmãos, compartilhar com os irmãos, porque o Senhor quer falar conosco também, por intermédio da sua palavra, que está em João capítulo 13. Que você possa acompanhar comigo a leitura, se for possível. Aleluia, se não for, apenas ouça no seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos em uma noite, a noite da crucificação, como foi mencionado aqui pelo servo do Senhor, a noite em que Jesus foi crucificado, a noite em que Jesus, aleluia, foi, levantado no madeiro, como ele havia dito que seria, a noite em que ele dá um basta em todo o sacrifício feito por animais, e ele então é o sacrifício vivo naquele dia, que simbolizamos hoje, aleluia, para os judeus no mês, aleluia, de Abib, aleluia, e para nós, mês de abril, louvado seja o nome do Senhor, é a noite em que Jesus consuma o ato, aleluia, da salvação, e ele compra para Deus, nesse dia, homens de toda língua, tribo, aleluia, povos e nações, para que possamos morar com ele na sua eternidade. Glória a Deus por isso, porque o Senhor, aleluia, ele se entregou por nós, e não só isso, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi recebido no céu, aleluia, para a glória do Deus Pai. Por isso, eu quero compartilhar com você essa palavra, aleluia, para que nós possamos estar dentro desse tema em um espírito, aleluia, de gratidão pelo que o Senhor, ele desde a eternidade passada já havia feito por nós. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, então tudo já estava no propósito de Deus para a nossa vida, louvado seja Deus. João capítulo 13 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, como o diabo já pusera no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que ele entregasse, sabendo Jesus que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos, e que saíram de Deus, e que a Deus voltariam, levantando-se, tirando o seu manto, e tomando uma toalha, cingiu-se, pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, disse-lhe: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço tu não o compreendes agora, mas entenderás depois. E disse-lhe Pedro: não me lavarás os pés jamais. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar, não terás parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: o que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Porque sabia ele que o entregaria, por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Depois de lavar os pés, tomou seu manto e, pondo-se de novo à mesa, disse-lhes: sabeis vós o que tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, pois, sendo senhor e mestre, tenho lavado os vossos pés, vós também devereis lavar os pés uns dos outros, porque vos tenho dado exemplo, para que, como eu vos tenho feito, vós também assim façais.
Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, felizes sois, se as colocardes em prática. Não falo de vós todos. Eu sei a quem tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come comigo come pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo que antes que aconteça, para que quando aconteça, creiais que eu sou. Amém? Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Podem tomar os nossos assentos, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou diante desta palavra, da direção do Espírito Santo, e eu tenho orado e pedido ao Senhor, Senhor, aleluia, nos dê a palavra em que, aleluia, o Senhor quer falar conosco nesta noite. E confesso que eu estava bem preso na questão do tema, e eu disse, Senhor, como vou fazer isso? Aleluia, e o Senhor direcionou a minha vida, irmãos, e eu venho debaixo da palavra do Senhor, aleluia, ministrar ao coração dos irmãos aquilo que o Espírito Santo tem gerado ao meu coração. E com base naquilo que o Senhor tem dado ao meu coração, nós somos ao texto, aleluia, que antecede a crucificação. Aleluia, o texto que aponta para nós a última ceia, aleluia, a última Páscoa, melhor dizendo, e a primeira ceia do Senhor. É bem verdade que Jesus, ele participa da ceia com os seus discípulos, e quando eles estão ali no momento em que participam da ceia, eles estão comendo, então, o último cordeiro, a última vez que seria celebrada a Páscoa que foi instituída lá no Egito, lá no deserto, quando o povo sai do Egito. Aleluia, todos nós sabemos que o Senhor, ele livra o povo de Israel da escravidão que havia durado 400 anos, aleluia, por Faraó. E quando o Senhor liberta o povo como um forte, nós sabemos que Êxodo capítulo 12 vai contar a história em que o Senhor, ele manda a 10ª praga, mata os primogênitos, então fala, liberta o povo. Porém, amados, aleluia, o Senhor havia feito algo para aquele povo e disse, olha, o símbolo do livramento de vocês vai ser o cordeiro, e vocês vão passar o sangue no umbral das portas, e todos conhecemos a história. O Senhor livra o povo de Israel, porque o destruidor passa por cima, e é daí que vem o nome Páscoa, aleluia, Pesach, no hebraico, que é livramento, que é passar por cima. Então é instituída a Páscoa, aleluia. A Páscoa, nós sabemos que era matado, sempre foi, para o judeu ainda é matado um cordeiro, então é compartilhado em família, e o Senhor naquele dia, ele senta na mesa com seus discípulos, para que eles também pudessem participar da Páscoa, aleluia, que seria agora a última celebração, porque Jesus nesse momento, ele está, aleluia, transferindo essa Páscoa, ele está transferindo esse ritual judaico, que era aleluia, a imolação de um animal, sangue derramado, e era comido esse animal, era assado no fogo. Então a família, aleluia, que estava reunida comia aquele animal, e então assim era celebrada a Páscoa, com ervas amargas, aleluia, com pães asmos, era celebrada a Páscoa. Mas quando Jesus, ele está nessa ocasião, aleluia, dias antes da sua crucificação, e posso dizer, aleluia, um dia antes da sua crucificação, eles participam dessa Páscoa, eles participam, aleluia, dessa festa judaica, que seria um memorial do livramento que o Senhor havia dado para o povo lá no Egito, aleluia. A libertação do povo do Egito era comemorada, e Jesus, ele foi levado ao templo todos os anos Jesus participava da Páscoa, da festa da Páscoa. Só que nesta ocasião,
o Senhor Jesus, ele participa com os seus discípulos, aleluia, da festa da Páscoa. Só que, queridos irmãos, no momento em que eles estão à mesa, aleluia, Jesus, então, ele dá o fim à Páscoa, aleluia, judaica, e ele dá o início, aleluia, à ceia do Senhor. Aquela Páscoa, aleluia, faria menção àquele passado, aleluia, o momento em que era lembrado uma promessa, aleluia, certamente, quando a Páscoa era comemorada todos os meses, ou melhor, todos os anos, era lembrado que havia uma promessa, que havia que vir um cordeiro, aleluia, só que o tempo chegou, anos se passaram, irmãos, décadas se passaram, muitos anos se passaram, e então chega o dia em que aquele cordeiro, que era, aleluia, uma esperança, uma expectativa, havia chegado ao seu cumprimento. Então Jesus, após cear com seus discípulos, após participar da Páscoa com seus discípulos, sentados à mesa, eles também ceiam a primeira ceia, que daria início, aleluia, à ceia do Senhor. Então a Páscoa é substituída pela ceia do Senhor. E um detalhe importante, aleluia, que quem participava da Páscoa eram somente os judeus, aleluia, quem participava da Páscoa eram somente os prosélitos que deixariam, aleluia, e participariam do judaísmo, se entregavam ao judaísmo para participar. Os gentios não poderiam participar da Páscoa. Só que quando Jesus institui a ceia, aleluia, ele está dizendo: todos poderão, aleluia, participar, não só mais judeu, mas gregos, aleluia, todos aqueles que creem em Cristo Jesus poderão participar. Aleluia, Jesus está pondo fim em um marco histórico e está dando início a algo que faria, aleluia, a menção à sua morte na cruz. Jesus estava dizendo: olha, até aqui foi um cordeiro que simbolizou, aleluia, o perdão do pecado, mas a partir de hoje, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai ser levantado na cruz. Então não precisará mais de sacrifício, porque o Senhor é o nosso sacrifício. E quando eu quero situar você sobre o que está acontecendo aqui nessa ocasião, porque, aleluia, é tão importante para nós, que agora nós podemos participar. A Páscoa, ela apontava para algo que estava por vir, só que a ceia do Senhor, ela apontava para algo que já aconteceu. Irmãos, a Páscoa, aleluia, ela era uma esperança de um Messias que havia de vir e ser crucificado como um cordeiro. A ceia do Senhor é esse fato consumado e acontecido. A Páscoa, irmãos, ela apontava, louvado seja o nome do Senhor, para algo que ainda estavam esperando. Mas Jesus disse: a partir de hoje nós vamos olhar para o passado, vocês vão olhar para trás e vão fazer memória de mim. Então nessa ocasião eles estão assentados à mesa, e o que me chama a atenção, queridos, é que esse momento, é que esse episódio é tão interessante, é tão importante quanto a crucificação. Essa reunião que Jesus faz com seus discípulos é tão importante, aleluia, quanto o sacrifício que Jesus faz na cruz. Ora, irmãos, aleluia, quando eu olho para esse momento, para o texto em que lemos, a Bíblia diz que Jesus está sentado à mesa com seus discípulos para lhes dar as últimas instruções. A Bíblia está dizendo no texto que lemos que Jesus está reunido com seus discípulos, aleluia, para falar do que havia de acontecer nos próximos momentos, no dia seguinte, do que havia de acontecer a partir dali na história do cristianismo, aleluia, do que aconteceria após, aleluia, aquele dia que Jesus havia de ser crucificado, havia de ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está instruído quando Jesus se assenta na mesa. E sabe, irmãos, a coisa mais importante que eu vejo quando Jesus está com seus discípulos no seu ministério é quando eles se assentam na mesa. A mesa, irmãos, aleluia, a reunião, aleluia, aquela comunhão era tão importante para Jesus, aleluia, era tão importante para os discípulos, porque todas as vezes que eles se reuniam na mesa, aleluia, acontecia alguma
alguma coisa diferente. Todas as vezes que eles assentavam-se à mesa, aleluia, alguma coisa acontecia no meio deles. E é por isso que eu quero nessa noite fazer menção a esse fato, fazer menção a esse acontecimento, porque, irmão, se o melhor momento que Jesus teve, aleluia, com seus discípulos foi sentado à mesa, isso quer dizer-nos que eles viviam em comunhão, eles viviam, irmão, aleluia, juntos. E toda vez que Jesus queria tratar alguma coisa, ele então chamava para uma reunião, sentavam-se em uma mesa e então começavam, aleluia, a ter comunhão. E quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu entendo que quando nós aceitamos a Jesus, nós também, queridos, aleluia, sentamos em uma mesa com Ele para ouvir as suas instruções, sentamos em uma mesa com Ele para participar daquilo que Ele quer nos ensinar. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro muitas menções aqui de Jesus assentando-se à mesa, irmãos, aleluia. Na mesa, Jesus foi honrado, na mesa, Jesus foi traído, na mesa, aleluia, Jesus sofreu muitas coisas, aleluia, porque a mesa é algo importante para Jesus, aleluia. A mesa, a comunhão é algo importante para os discípulos. E nessa noite, irmão, eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações. Todas as vezes que Jesus quiser nos instruir, Ele vai nos chamar para sentarmos com Ele à mesa. Toda vez que Jesus quiser te chamar para um particular, Ele vai te dizer: sente à mesa, porque a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar, aleluia, em que nós tratamos as questões, a mesa é o lugar onde falamos a verdade com Jesus, a mesa é o lugar onde a transparência de um cristão se manifesta diante da presença dele. Eu quero que você leve em consideração isso nessa noite, aleluia, porque parece não ter importância, mas eu quero que você mergulhe comigo nas Escrituras e você vai ver que a mesa sempre foi importante para Jesus. Aleluia, desde o Antigo Testamento, para ser sincero para você, aleluia, a mesa para Deus também tinha uma importância. A mesa para Deus tinha a mesma importância que a Arca da Aliança, porque lá no tabernáculo onde estava a Arca da Aliança, Deus também mandou colocar uma mesa, porque a mesa é símbolo de, aleluia, de familiaridade. A mesa é símbolo de união. A mesa, irmãos, para Deus é símbolo, aleluia, de sinceridade. A mesa para Deus é lugar de tratar o relacionamento, é lugar de resolver as questões e as pendências. Então, nessa noite, irmão, se você não tem hábito de sentar à mesa com Jesus, eu quero te convidar, comece a chamá-lo, comece a dizer: Senhor, eu vou sentar à mesa, porque eu quero resolver com o Senhor as minhas questões. Eu vou sentar à mesa, assim como o Senhor sentou com aqueles homens naquele dia, para lhes dar instruções. Eu preciso ser instruído. E sabe como nós somos instruídos por Jesus? Quando nós sentamos à mesa com Ele e expressamos a nossa necessidade. Irmãos, em Êxodo capítulo 39, versículo 36, mostra que Deus, Ele deu a mesa, Ele deu a comunhão, Ele deu a esse momento a mesma importância que tinha a sua presença para Israel, aleluia, com a Arca da Aliança. Quando Jesus, Ele quis abrir os olhos daqueles dois discípulos no caminho de Emaús após a sua ressurreição, Ele não fez isso no caminho enquanto conversavam, Ele não fez isso em lugar nenhum, mas a Bíblia diz que quando eles chegaram no lugar, Ele ia passar direto. A Bíblia diz que Jesus fez que passaria direto. Eles disseram: não, aleluia, já é tarde, fica conosco. E quando aí eles entram, Jesus contempla uma mesa. Aí, irmão, aleluia, Jesus estava prestes a fazer a sua obra. A Bíblia diz que eles assentam na mesa, e quando eles partem o pão, Jesus abre os olhos daqueles homens. Ah, irmãos, o lugar em que Jesus escolheu para abrir os olhos daqueles homens foi quando eles estavam em comunhão, sentados à mesa. Sabe, aleluia, muitos de nós ainda não temos clareza no Evangelho, ainda muitos de nós não temos, aleluia, uma vista longa sobre o que o Senhor quer de nós, porque ainda não sentamos na mesa com Ele, porque ainda não dizemos: Senhor, eu quero
mesa que o Senhor estendeu para nos ajudar e para nos conduzir na sua presença. Aleluia! Muitos de nós, queridos, precisamos aprender o hábito de sentar à mesa com Jesus. Aqueles discípulos que estavam desanimados, que estavam desesperançados, e no caminho eles diziam para Jesus: não, mas ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, já é o terceiro dia, e eles estão voltando para casa, eles estão voltando para as suas, aleluia, para a sua cidade, aleluia, para Emaús. E quando Jesus senta à mesa com eles, Jesus está dizendo: esse é o lugar da comunhão, esse é o lugar onde nós vamos passar o tempo juntos, aleluia. E quando isso acontece, Jesus então traz clareza para aqueles homens, e eles voltam para Jerusalém, dizendo: ele nos abriu os olhos quando estávamos assentados à mesa. Será que você consegue compreender isso nessa noite? Aleluia. Jesus, ele tem uma mesa para nós assentarmos com ele, e é nesse lugar que ele vai tratar conosco aquilo que precisa ser tratado. A mesa foi o lugar que Jesus passou a maior parte do seu tempo quando ele precisava tratar algo com seus discípulos. E como eu disse, eu repito, na mesa, assentado à mesa, aleluia, foi um lugar de muitos sentimentos. Foi um lugar que Jesus foi amado ao extremo. Foi um lugar que Jesus foi honrado, irmãos. Foi um lugar que Jesus também foi desprezado. Foi um lugar que Jesus também foi traído. Só que eu quero te dizer uma coisa, aleluia, você e eu nessa noite temos um parâmetro de como nós vamos nos relacionar com Jesus, de como será o nosso relacionamento com o Senhor. E o nosso relacionamento com o Senhor se dará quando nós assentarmos à mesa com Ele. Só que, irmão, sente a mesa com Jesus para honrá-lo e não para o traí-lo. Sente a mesa com Jesus para o honrá-lo e não para o decepcioná-lo. Em nome de Jesus, assuma a responsabilidade e diga: Senhor, eu quero participar da mesa com o Senhor e quero honrar o seu nome enquanto eu estiver aqui na terra. Oh, glória! Isso é muito sério, queridos. Essa questão que Jesus tratava com os seus discípulos era muito séria. Todos nós assentamos à mesa com Jesus. Agora, o importante é o que nós fazemos quando nos assentamos à mesa com Jesus. Nós nos assentamos para honrar, nós nos assentamos à mesa com Jesus para amá-lo, ou nós nos assentamos à mesa para desprezá-lo, para desonrá-lo. E nessa noite eu quero te deixar esta palavra, aleluia, em nome de Jesus, queridos, que nós possamos entender que a mesa, que a comunhão, que o lugar de reunião é lugar de nós honrarmos a Jesus, aleluia, e não fazermos, aleluia, dele um desprezo, e não fazermos dele alguém que não merece a nossa confiança, mas quando nos reunimos diante da presença dele, é para honrar o seu nome e o glorificar pela beleza da sua santidade. O que nós estamos fazendo quando nos acercamos à mesa? Eu posso dizer que esse lugar aqui, queridos, é um banquete de Jesus para a nossa vida. Eu posso dizer que esse lugar aqui, aleluia, é um lugar onde Ele escolheu para nós nos assentarmos com Ele e fazermos aquilo que precisa ser feito diante da presença dEle. E Judas escolheu esse lugar à mesa para o trair. Judas escolheu esse lugar à mesa para desonrar o Messias. Embora, aleluia, estivesse dentro de um propósito, mas foi o que ele escolheu fazer. E nós vemos outras passagens bíblicas, quando nós olhamos Lucas capítulo 7, versículo 36, nós vamos ver que Jesus, aleluia, entra em outra casa e senta em outra mesa. Aleluia, mas quando Jesus senta nessa mesa, ele não é honrado. Quando Jesus senta nessa mesa, ele é desonrado.
A Bíblia diz que ele entra na casa de um homem, que o convida para participar da alimentação. E aquele homem começa então a desprezar a Jesus na sua casa. Só que a Bíblia diz que entra uma mulher que soube que Jesus estava na cidade. Então ela leva um vaso com um azeite e unge os pés de Jesus embaixo da mesa. E quando eu olho para esta palavra, irmãos, eu entendo que na mesa que nós assentamos com Jesus, existem 2 lugares disponíveis. E nós precisamos escolher o lugar que nós queremos. Aleluia, na casa de Simão haviam 2 lugares, e Simão havia sentado no lugar da soberba, aleluia, mas aquela mulher assentou-se no lugar do perdão. Aquela mulher, quando entra na casa, ela não quer sentar na altura dos olhos, ela não quer sentar no lugar de honra, mas a Bíblia diz que ela entra embaixo daquela mesa e começa a chorar, e começa a molhar os pés de Jesus e secar com o seu cabelo. Sabe por quê? Porque aquela mulher era uma pecadora, aquela mulher era uma mulher que precisava do perdão de Jesus naquele dia, e ela alcançou. Sabe o que eu quero pregar para você nessa noite? Você está sentado à mesa, aleluia, você só não percebeu ainda que quando você vem a um culto como esse, você está sentando-se à mesa com ele. Ai, irmão, quando você vem a um culto como esse, você está participando do banquete com ele. Então, qual o lugar que você quer sentar nessa noite? No lugar da soberba ou no lugar do perdão? Se for no lugar da soberba, vai ficar como aquele Judas, mas se for no lugar do perdão, o Senhor está estendendo as mãos para nós nessa noite. Quem senta no lugar do perdão alcança a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Aquela mulher escolheu o lugar do perdão, enquanto aquele homem, dono da casa, escolheu o lugar da soberba. E eu tenho meditado nisso, e tenho, aleluia, pensado, Senhor, as reuniões eram como estamos vendo nas Escrituras. Jesus sentava com os discípulos numa mesa, eles tinham uma conversa, eles tinham esclarecimento, Jesus ensinava-os. E nós também, queridos, sentamos à mesa com Jesus, e isso é feito por intermédio desse lugar. Quando nos reunimos, aleluia, em comunhão, quando nos reunimos em família, nós estamos nos assentando à mesa com Jesus. E o que nós viemos fazer ao nos assentar à mesa? Essa é a verdade que nós precisamos, aleluia, colocar em nossos corações nessa noite. Jesus assentava-se em várias mesas, Jesus passava em vários lugares, Jesus era convidado por muitas pessoas no seu ministério. Jesus entrava na casa de um, era honrado e saía feliz. Jesus entrava na casa de outro, era desonrado, aleluia, batia por ele e ia embora. Mas hoje essa comunhão existe nesse lugar, essa mesa está posta nesse lugar. Jesus está conosco nessa reunião, e o que nós queremos oferecer a Ele nessa noite, queridos irmãos? Sabe quando nos assentamos à mesa com Jesus? Quando entramos, fechamos a porta do nosso quarto. Aleluia! Dobramos os nossos joelhos e entramos em sua presença. Ali está posta a mesa que o Senhor quer tratar conosco, quer nos orientar, quer nos dar as orientações necessárias para nós vivermos uma vida no Evangelho, uma vida, aleluia, qualificada por Ele, para nós vencermos, aleluia, alcançarmos aquilo que Jesus tem preparado para nós, que é a vida eterna. E nós vamos olhar as Escrituras e nós vamos ver Jesus sentando em várias mesas. Essas mesas todas nos dão exemplos de que Jesus se relaciona por intermédio de reunião. Jesus se relaciona conosco por intermédio, aleluia, de sentar à mesa e querer ouvir a minha voz e querer que eu ouça a sua voz. Aleluia. Jesus senta em uma outra mesa em Mateus 9. Aleluia. A mesa que está nessa casa
é a casa de Jesus. Na sua própria casa. A Bíblia diz em Mateus 9, versículo 10, que Jesus está na sua casa, sentado à sua mesa, e começam-se a chegar muitas pessoas, aleluia, na mesa da casa de Jesus, se reúnem muitos pecadores para serem libertos pela palavra. Então Jesus começa a ensinar. Se você abrir as Escrituras, você vai ver que todas as vezes que Jesus ele sentou com alguém na mesa, foi para libertar, foi para curar, foi para fazer grandes obras por intermédio de um relacionamento. Irmãos, nós vivemos um relacionamento com Jesus. Talvez você ainda não percebeu isso, talvez você ainda não sabe como isso funciona, mas Jesus está falando conosco. Jesus, aleluia, se manifesta conosco por intermédio de relacionamento. Jesus, ele quer um relacionamento comigo e com você, e esse relacionamento é simbolizado pelo sentar-se à mesa. Todas as vezes que Jesus senta à mesa com alguém, é para lhe ensinar alguma coisa, é para lhe instruir em alguma coisa, e nessa noite não é diferente. Aleluia. Então, queridos, vamos aprender. Aleluia. Eu não falo isso em meu nome, e eu não falo isso por minha vontade, eu falo isso em nome de Jesus. Vamos aprender a dar valor à mesa, vamos aprender a dar valor ao relacionamento com Jesus. Vamos aprender, irmãos, é necessário que nós entendamos que a nossa vida espiritual, ela só vai fluir quando nós aprendemos que o relacionamento com Jesus está acima de todas as coisas. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. E eu venho aqui nessa noite com todo o temor falar para você aquilo que Jesus me, aleluia, instruiu a compartilhar nessa noite. É tão importante quando nós entendemos isso. Aleluia, quando Jesus, ele chama os seus discípulos para essa ceia. Aleluia, essa que daria início, aleluia, à ceia do Senhor, e eles participam dessa ceia. Mas antes disso, sentado na mesa como estava, a Bíblia diz que Jesus se levanta, pega uma toalha, cinge-se. Aleluia, pega uma bacia, coloca água, e então ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E a Bíblia diz que alguém se incomoda com isso, alguém, aleluia, se sente que, aleluia, não era necessário lavar os seus pés, que esse alguém é Pedro. E Jesus disse: Pedro, aleluia, é necessário que eu faça isso para deixar uma lição para vocês. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus disse: o mestre, aleluia, é maior do que o servo. Aleluia, o que enviou é maior do que o mensageiro. Mas se o mestre faz isso, certamente então vocês também deverão fazer a mesma coisa. Irmãos, nós percebemos que diante desta reunião de Jesus, diante desse momento em que Jesus está tratando isso com seus discípulos, enquanto eles estão em uma reunião, Jesus está dando-lhes as instruções necessárias para uma vida diante da presença dele. Ele está dizendo: eu vou voltar para o Pai. Jesus está dizendo: eu vou, aleluia, voltar para o céu, mas vai ficar, aleluia, sobre vocês a responsabilidade de dar continuidade a essa obra, de dar continuidade a esse ministério. Aleluia, vocês vão continuar pregando, vocês vão continuar curando os enfermos, vocês vão continuar expulsando os demônios, vocês vão continuar fazendo a obra, mas nada disso vai acontecer se vocês não aprenderem aqui o que eu estou vos ensinando. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que nenhuma obra acontece em nossa vida antes de nós assentarmos à mesa com Ele e ouvir o que Ele tem para nos ensinar. Nenhum ministério ele vai para frente se antes nós não sentarmos à mesa para ouvir o que Ele quer que nós falamos. Nenhum ministério vai para frente se não sentarmos à mesa e dizer: Senhor, ensina-nos, aleluia, nos dá as instruções como vai ser feita a sua obra. Aleluia! É o que Jesus está tratando com aqueles discípulos.
E ele está dizendo, olha, aleluia, assim como o servo não é maior que o seu Senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou, aleluia, se vocês souberem essas coisas, vocês serão felizes, aleluia, felizes serão se as colocardes em prática. Irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, que haja, aleluia, sobre esta palavra, um empoderamento sobre a nossa vida, para que nós possamos entender que a nossa vida, ela só vai mudar quando nós sentarmos à mesa e dissermos, Jesus, instrua-me do que eu devo fazer. Irmãos, a sua vida, aleluia, só vai para frente quando você disser, Senhor, o Senhor é o mestre, eu sou o servo, então eu quero sentar e ouvir o que o Senhor tem para me falar. O seu ministério meu só vai crescer quando nós aprendemos a sentar à mesa e dizer, Senhor, aleluia, eu quero fazer desse jeito, mas o que o Senhor quer que eu faça, é assim que funciona, aleluia, o Evangelho de Jesus. Quando sentamos à mesa, ouvimos o que Ele quer que nós façamos. Aleluia, isso serve para nós, assim como serviu para Maria, irmã de Lázaro. A Bíblia diz que enquanto Marta está trabalhando, está fazendo os afazeres para Jesus, a Bíblia diz que Maria está sentada, ouvindo o que Jesus tem para lhe ensinar. Aleluia! Irmãos, parece uma curiosidade, mas você vai ver, aleluia, que quando Jesus ele está em um lugar, e chega, a Bíblia diz que chega uma mulher, aleluia, e derrama o bálsamo sobre o seu corpo, está ungido para o seu sepultamento. Aquele episódio em que Judas diz, nossa, aleluia, poderia vender esse perfume para ajudar os pobres. Aleluia, aquela ocasião em que Jesus olhou para Judas e para todos e disse, olha, aleluia, os pobres sempre estareis convosco, sempre tereis convosco, mas eu nem sempre estarei aqui, e essa mulher está me ungindo para o meu sepultamento. Sabe quem é essa mulher? É exatamente a Maria, que estava sentada na mesa, ouvindo o que Jesus precisava que ela fizesse, e ela fez conforme ele queria. Sabe quando nós vamos, aleluia, ter um avanço na nossa vida ministerial? Quando nós entendemos isso. Jesus está dando as orientações assentado à mesa. Antes da sua crucificação, Jesus senta com os discípulos, aleluia, e dá as orientações necessárias para que eles pudessem prosseguir no caminho de Jesus. E eu venho aqui hoje, irmãos, diante da palavra do Senhor e debaixo da autoridade do Espírito Santo, dizer para nós, aleluia, não só para você, mas para mim também. Jesus está nos chamando para termos mais momentos com Ele à mesa. Jesus está nos chamando, irmãos, para nós assentarmos à mesa com Ele mais vezes e dizer, Senhor, o que eu devo fazer? Qual é a decisão que eu devo tomar? Qual é o caminho que eu devo seguir? Ei, Jesus, Ele está, aleluia, ardendo isso no meu coração desde, aleluia, o momento em que eu fui convidado para vir aqui, e eu temia muito porque eu disse, Senhor, eu preciso falar de Sirineu, mas o Senhor ardia no meu coração e dizia, aleluia, fale que eu estou chamando pessoas para se assentar à mesa comigo, porque eu tenho coisas para ensinar, eu tenho coisas para falar. E só quem senta à mesa com Jesus é capaz de ouvir o que Ele tem para dizer. É que muitas das vezes o nosso tempo está tão preenchido que não temos, aleluia, o tempo para sentar à mesa com Ele. Aleluia, muitas das vezes o nosso tempo está tão cheio, aleluia, que nós não temos tempo de dizer, Senhor, eu vou parar aqui agora, quero me assentar e vou ouvir a sua voz. Então você abre as Escrituras e passa um tempo ali com Jesus, dizendo, Senhor, eu só vou aprender, eu só vou crescer se eu assentar à mesa para ouvir a sua voz. Quando você faz isso aqui na sua casa, você está sentando à mesa para ouvir o que Jesus tem para te ensinar. Quando você está de joelho no chão, você está sentado à mesa, aleluia, buscando a direção do Senhor. A palavra de Deus nessa noite é, se você quer ver Deus fazer algo na
na sua vida, primeiro sente-se, primeiro abate na mesa e ouça o que Jesus tem para instruir a sua e a minha vida. Louvado seja Deus. Jesus sabia que aqueles homens, eles iam enfrentar momentos difíceis. E de que tipo de dificuldade, meu irmão, você está falando? Aqueles homens sentiriam muito medo após a crucificação. Aleluia! E assim como Jesus judeu foi crucificado, certamente eles tinham medo de também serem os próximos na mesma, aleluia, hora, nos mesmos dias após a festa da Páscoa. Então Jesus está orientando eles, está dizendo, olha, aleluia, assim como eu fiz, vocês também vão fazer. Aleluia, ele disse, olha, aleluia, eu vos tenho dado o exemplo. E qual é o maior exemplo que Jesus está dando aqui? Exemplo de humildade. Jesus está dizendo, assim como eu sou o Senhor, aleluia, eu despojo da minha glória, aleluia, eu despojo, aleluia, da minha autoridade, para que vocês possam ter os seus pés lavados por mim. E se eu faço isso, vocês também vão fazer. Ei, o ministério que Jesus deu àqueles homens só ia funcionar debaixo de humildade. Aleluia, um ministério que seria muito grande na vida daqueles homens, aleluia, só ia acontecer se eles entendessem isso. Jesus está dizendo, não importa o nível que vocês vão chegar, não importa, aleluia, como vocês vão ser aclamados, não importa como as pessoas vão querer estar perto de vocês, porque vocês vão curar enfermos, vão expulsar demônios, mas só que a base do meu evangelho é a humildade. Jesus estava dizendo para eles, olha, quando alguém vier correndo querer pagar vocês, porque vocês fizeram uma obra, vocês vão lembrar disso, e a humildade tem que estar na vida de vocês. Ei, o Senhor está falando conosco, assentados à mesa nessa noite. O nosso ministério, ele só vai crescer, ele só vai avançar se a humildade estiver acima de nós. Glória a Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Então Jesus, depois de lavar os pés daqueles homens, ele torna a sentar à mesa e continua ensinando aqueles homens. Jesus, ele é claro, objetivo no que ele está ensinando, para que ninguém, aleluia, para que nenhum daqueles homens, aleluia, passasse desapercebido e dissesse, olha, eu não entendi o que o Senhor falou. Não, todos entenderam o que Jesus falou aquele dia. E nessa noite, queridos, na direção do Espírito Santo, que todos nós possamos entender o que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Aleluia, o Senhor não está jogando palavras ao vento, não, Ele tem direção, Ele tem, aleluia, a estratégia certa para que nós possamos entender o que Ele está falando. E o que Ele está falando é que o relacionamento desde o início do seu ministério até o último dia que antecedeu a sua crucificação foi mediante a relacionamento. Todas as vezes que eles precisavam ter comunhão, a Bíblia diz que eles sentavam e estavam juntos e estavam ouvindo o que o mestre tinha a lhes ensinar. Em toda a casa que Jesus entrava, aleluia, quantos não lembram de Jesus na casa de Lázaro, a reunião que eles faziam, porque o ministério de Jesus, ele foi baseado, aleluia, no relacionamento. Nós somos uma igreja, aleluia, nós somos o povo de Jesus, e o Senhor está nos dizendo, aleluia, que nós precisamos viver em relacionamento, tanto de um com os outros, como também com Jesus Cristo acima de tudo. Deus está dizendo, através da sua palavra, o relacionamento é a base do ministério de Jesus, e deve ser a base do ministério que nós vivemos nesse dia de hoje. Louvado seja Deus. Eu quero, diante desta palavra, aleluia, diante da presença do Senhor, dizer que o meu coração nessa noite, queridos, aleluia, ele está alegre diante do Senhor,
porque o Senhor nos traz uma palavra que nos aproxima dele cada vez mais. Se você entende isso nessa noite, diante desta palavra, você vai sair daqui e vai dizer: olha, Senhor, eu estou na minha casa, mas nada me impede de me sentar à mesa e ter comunhão com o Senhor. Aleluia. Você vai dizer: eu estou no meu trabalho, mas nada me impede de tirar 5 minutos e ir sentar à mesa com Jesus, ainda que seja, aleluia, lá no vestiário, mas você vai dizer: eu estou aqui, Senhor, eu quero ser orientado pelo Senhor e pela sua palavra. Louvado seja Deus. Que nessa noite, irmão, nós possamos entender o que o Senhor tem para nós aqui. É tão precioso, aleluia, que se você sai daqui hoje com esta palavra, entendendo o porquê que Jesus sentou tantas vezes na mesa, você vai entender que há lugar para você na mesa de Jesus, para um relacionamento, para uma intimidade, para andar com Jesus, para viver com Jesus e para, aleluia, servir a Jesus do jeito que Ele quer que nós o sirvamos. Que isso nessa noite possa ser tão importante para nós quanto a sua crucificação, aleluia, na noite da Páscoa. Que isso para você, o relacionamento com Jesus, aleluia, a intimidade com Jesus, possa ser tão importante para nós quanto a sua morte e a sua ressurreição, que nos deu direito à vida eterna diante da presença do Pai. Só que sem relacionamento, aleluia, sem intimidade, nós não poderemos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite, fique com essa palavra no seu coração, que você possa, diante de Deus, ter os seus momentos de intimidade